Vamos lá, pessoal. Esse é o desafio que foi indicado lá na lista de continuidade e acho que teve uma ou outra pessoa que tentou fazer. Eu decidi então já produzir a solução para vocês. Não era obrigatória a entrega nem nada, mas eu acho que pode ser interessante dar uma olhadinha. Aqui a gente usa a definição de continuidade para provar esse enunciado, né? f, mostre que se f for contínua em x0 e y0, e a f nesse ponto que a gente está analisando for um número estritamente positivo, a gente poderia fazer o mesmo resultado para negativo, se fosse o caso. Então, existe delta maior que zero, tal que f de xy é maior que zero para todo xy na bolinha centrada nesse ponto x0 e y0 que a gente está analisando. O que basicamente está sendo falado aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho uma função contínua num determinado ponto, e nesse ponto o valor dela é um número estritamente positivo, eu consigo alguma bolinha em torno desse ponto que eu estou analisando, em que a imagem é positiva, de maneira que dentro dessa bolinha, de maneira que dentro dessa bolinha, todas as imagens da f ainda vão ser valores positivos. Né? Vou falar da solução, mas vamos só fazer uma ilustração geométrica do que está sendo afirmado. Sendo afirmado é isso, o que a gente quer provar é que se eu estou analisando uma função contínua nesse ponto, é uma função de duas variáveis, e eu sei que a imagem dela, a imagem da f nesse ponto, o f de x0 e y0 é um número positivo, vamos botar o zero então aqui, então a imagem é um número positivo, o fato dela ser contínua nesse ponto x0 e y0 e ter uma imagem positiva, quer dizer o quê? Que para dado epsilon positivo, ó, ela ser contínua quer dizer que para dado epsilon positivo, então quando eu falo dado epsilon positivo, eu faço um intervalinho em torno desse ponto x0 e y0 de tamanho epsilon. Então, eu somei epsilon no fx0 e y0, então aqui vai ser f de x0 e y0 mais epsilon. E esse outro extremo é o f de x0 e y0 menos epsilon, tá? Então, eu somei e fiz um intervalinho em torno do x0 e y0. Então, para dado epsilon positivo, existe um delta. Esse delta vai ser a bolinha que eu vou pegar, que é o raio da bolinha que eu vou pegar em torno, centrada no x0 e y0, tá vendo? De maneira que qualquer ponto dessa bolinha, qualquer ponto que esteja no domínio, quando eu aplicar a f, vai cair aqui dentro. Isso quer dizer continuidade, só continuidade, tá bom? Então, o fato da função ser contínua no ponto x0 e y0 quer dizer o quê? Que se eu venho aqui no f de x0 e y0, abro o intervalo em torno dele, não importa o tamanho do intervalo, tão pequeno quanto eu quiser, eu consigo um delta, faço uma bolinha em torno do x0 e y0 com esse delta, e qualquer ponto que dentro que esteja no domínio, ele vai ser aplicado dentro do intervalo. Agora, se eu utilizar o fato da função da f levar o ponto x0 e y0 num número positivo, isso quer dizer que eu consigo alguma bolinha? A pergunta é se eu consigo alguma bolinha em torno do delta que leva esse número aqui perto? A ilustração já está dizendo para a gente que sim, tá vendo? Basta que eu escolha um epsilon suficientemente pequeno, tá bom? Se eu escolher um epsilon suficientemente pequeno, ou seja, que não chegue aqui para perto do zero, porque se eu aumentasse esse intervalo, ó, deixa eu só dar uma trocadinha para uma cor diferente, ó. Se eu pegasse um epsilon, por exemplo, desse tamanho, tá vendo? Maiorzão, quer dizer que dado o epsilon positivo, existiria uma outra bola, talvez uma maior aqui, uma menor, não sei, tal que qualquer ponto aqui seria levado no intervalo de limite roxo aí, sabe? Então poderia cair um cara aqui dentro, por exemplo, e ele seria negativo. Mas quer dizer que, como a definição fala que é para qualquer epsilon, né? Para dado epsilon existe um delta, então eu escolho eu escolho um epsilon pequeno, suficientemente pequeno, de maneira que todas as imagens caiam aqui e estão à frente do zero. Então a nossa manobra vai ser justamente fazer uma escolha específica, uma escolha particular de epsilon, porque eu posso fazer, já que ela é contínua no ponto. Então, ó, a definição, né? Pela definição, vamos escrever o que aconteceu nesse desenho aí, ó. Vou apagar o roxinho, que ele não está interessando pra gente. Né? Vamos deixar só o vermelho. Então, ó, para dado epsilon positivo, vamos escrever assim, para dado epsilon positivo, existe um delta positivo. Então, para dado epsilon positivo, fiz um intervalinho pequeno em torno do x0 e y0, existe um delta positivo, estou fazendo uma bolinha aberta em torno do x0 e y0,
existe tal que, dois pontos, se a distância do x ao y menos, a distância do xy ao ponto x0 e y0 for menor do que delta, ou seja, se o xy, essa frase aqui, essa expressão nada mais é do que dizer que xy está dentro da bola de x0, y0 e raio delta, tá? É a mesma coisa, escrever isso daqui, são equivalentes. Então, se a distância de xy ao x0 e y0 é menor que delta, implica que a distância da imagem, a imagem do f de xy, a imagem do f de x0 e y0 é menor do que epsilon, tá? Que a distância da f na xy é menor, que a distância da imagem da f no xy, a distância da f no ponto x0 e y0 vai ser menor do que epsilon. Então, essa é a definição de continuidade. Pela definição de continuidade, pela definição de continuidade, você vai ter isso aqui, tá bom? Agora a gente pode pegar esse módulo e abrir, tá? Abrindo por estrela, vamos abrir esse módulo. Então, quer dizer o seguinte, que se eu abrir esse módulo, quer dizer que f de xy é menor do que f de x0, y0 mais epsilon maior que f de x0, y0 menos epsilon para todo xy pertencente à bola de centro x0, y0 e raio delta. Então, a definição que a gente escreveu aqui em cima, ela é equivalente a eu dizer isso aqui, ó. Então, para dado epsilon positivo, existe um delta tal que toda vez que eu escolho o xy nessa bolinha, a f de xy vai estar presa nesse intervalo. Ó, é justamente o que eu escrevi aqui, tá vendo? A f de xy vai estar presa nesse intervalo. É justamente o que a gente escreveu ali. Agora, note, né? Se a gente... Vou mudar a caneta aqui só para fazer mais destaque, ó. Se eu pegar essa parte da desigualdade, exatamente essa, o que vai acontecer? Então, portanto, se tomarmos epsilon positivo suficientemente pequeno, tal que aconteça isso aqui, ó, tal que f de x0, y0 menos epsilon, tal que essa conta aqui seja positiva, olha o que acontece. Então, este vai estar por cima deste, que por sua vez é positivo. Tá vendo? Então, ó, se tomarmos epsilon suficientemente pequeno tal que isso acontece, então, pela definição de continuidade, existe um delta, talvez menor ou maior do que aquele que a gente escolheu, não importa, mas existe um delta tal que se xy pertence à bolinha centrada no x0, y0 e de raio delta, vai implicar que a f de xy vai ser maior que o f de x0, y0 menos epsilon, que é justamente essa continha que a gente acabou de indicar aqui, que vem aqui da definição. Mas isso, por sua vez, do jeito que a gente escolheu o epsilon, é positivo. Então, portanto, a gente provou que nos termos do enunciado, né? Portanto, o enunciado é verdadeiro. Vamos fazer assim, portanto, o enunciado é verdadeiro, como queríamos demonstrar, tá bom? Vou fazer a caixinha aqui e isso conclui a demonstração do desafio. Até mais, pessoal.